Olá, tudo bom? Hoje aqui estamos no nosso mais um episódio de podcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Saulo de Matos, nosso colega vizinho aqui do estado do Maranhão. Isso. E do nosso colega também, dentista aqui, Dr. Fabrício Henrique. Um pouquinho mais distante, né, doutor Fabrício? Lá de Goiânia, aí até com um sotaquezinho diferente aqui para mudar um pouco aqui do sotaque nordestino aqui do nosso colega Saulo também. Então seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, seja bem-vindo à BCD, seja bem-vindo ao Piauí. Certo, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. É uma honra estar participando do podcast com vocês, né? Eu que já tive a oportunidade de vir outras vezes aqui em Teresina, mas muito pontual. Vinha, operava um paciente e voltava, vinha, dava uma aula pontual, voltava. Nunca tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a cidade, trocar ideia com outros colegas, como a gente está fazendo hoje. Tá, muito bem-vindo. E eu fico lisonjeado pelo convite, primeira vez aqui em Teresina, uma cidade bem acolhedora. Aproveitei bastante a cidade. Muito bom. Aqui no Dr. Saulo de Matos, ele é nosso colega dentista, cirurgião buco-maxila, atua na área de DTM também. Doutor Saulo, vou fazer uma pergunta rotineira nossa que nós fazemos aqui para nossos entrevistados. Primeira pergunta aí, por que odontologia? Excelente pergunta. E talvez eu vá dar uma das respostas mais diferentes. Odontologia, eu não escolhi. Eu costumo dizer que eu não escolhi a odontologia. Ela me escolheu. Eu estudei minha vida toda para fazer engenharia. Mudou muito. Muito. E eu passei para engenharia mecânica no antigo Cefet, que é o IFMA hoje, e passei para civil na faculdade estadual. Aí acabou que eu peguei dengue, houve uma série de complicações e eu prestei o vestibular da Federal para odontologia e passei. Aí eu falei, cara, não consegui me identificar na engenharia, cálculo 1, resistência de materiais, não era o que eu tinha em mente e fui para o odonto. Passei na odonto, comecei a me identificar, eu falei, pronto, é isso aqui que eu quero pro resto da vida. Olha, isso. Mas mudou muito, viu? Muito. Meu pai é engenheiro e meu pai pegava muito para fazer engenharia. Então é por isso, né? Foi fazer engenharia e depois se descobriu na odontologia, né? Exatamente. Satisfeito com a odontologia? Muito. Acho que hoje eu não escolheu a profissão certa, né? Eu não conseguiria me vislumbrar hoje fazendo uma coisa que não é o que eu faço atualmente. Doutor Fabrício, e o senhor, por que odontologia? A minha história foi um pouco similar, doutor, porém era agronomia, meu sonho. E o que aconteceu, né? Estava no terceiro ano do ensino médio, meu avô ele teve um câncer e durante esse tratamento oncológico ele recebia radioterapia e teve muitas alterações bucais. Então ele me despertou essa necessidade desse cuidado, porque ele relatava muita dor. Então, desde então, quando eu entrei na graduação, eu já tinha em mente em estar na área da odontologia hospitalar, né, a área que eu atuo hoje, e eu sempre falava que eu queria ser dentista de gente, né, não só de dente. Então, basicamente, foi por causa do meu avô, em decorrência desse tratamento oncológico. Ambos a primeira vez no Piauí? Sim, primeira vez. Ambos estão aqui palestrando aí na jornada da Faculdade Uninasal, que está acontecendo, na faculdade. Já palestraram? Sim, já. Pronto, aí gostaram aí da palestra, Ótimo. Movimentação. O evento extremamente organizado, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas envolvidas no evento. A magnitude do evento, né? Para ser um evento criado por uma universidade. É digno de respaldar isso, é muito legal você ter esse tipo de envolvimento. E eu falei hoje à tarde e amanhã a gente vai montar uma espécie de um round clínico onde vai sentar eu, uma fisioterapeuta e uma psicóloga e a gente vai discutir a multidisciplinaridade da odontologia no tratamento dos pacientes com dor. Então para quem tiver aí passa aí, tiver assistir a oportunidade de assistir a palestra deles aí, né? Muito bem. Doutor Fabrício, aí, odontologia hospitalar. Odontologia hospitalar é uma especialidade nova da odontologia. Foi aprovada recentemente, né, pelo Conselho Federal. Dia 25 de janeiro agora, de 2024. Ela, antigamente era uma habilitação, né? Inclusive o assunto hoje aí com os alunos foi sobre essa questão, né, da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, visto que pelo fato de ter se tornado uma especialidade, tem grandes ganhos, né? Como a questão de criação de concurso público, quanto a questão da valorização do profissional e até mesmo pensando na questão salarial. Então, hoje foi o que eu falei para os alunos da graduação referente a essa atuação nossa, em praticar uma odontologia que vai além do consultório. E o que é que você vê a oportunidade da odontologia hospitalar para o cirurgião dentista?
Qual a importância do dentista atuar dentro da UTI? Hoje, a grande importância que nós temos é na questão da redução de infecções respiratórias. Né? Dentro das infecções, nós temos a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é um tipo de pneumonia que, quando o paciente ele adquire, ele fica mais tempo hospitalizado, mais gasto com antibiótico, menos rotatividade no leito e uma maior chance de ele ir até a óbito. E os cuidados orais de forma diária demonstram, né, através tanto da prática quanto na literatura, a redução da ocorrência desse tipo de pneumonia. Então, na verdade, aí, o profissional hoje da odontologia hospitalar dentro do hospital, dentro da UTI, na verdade é um investimento, né? Porque aí ele vai dar um retorno melhor para o hospital, né? Com certeza. E o que eu percebo, e para o paciente né? também, né? Não, com certeza. Sempre o nosso foco maior vai ser o paciente. E pelo fato da gente ver que através dessa presença do dentista tem a redução no número de PAV, tem uma assistência mais completa para o paciente, até mesmo pensando na questão de acreditações hospitalares. Hoje a odontologia também está inserindo na parte de indicadores, na parte de gestão hospitalar. Então demonstra que a presença desse profissional, né, foi o último profissional que chegou, né, dentro do hospital, demonstra muito ganhos. É porque, na verdade, já existia o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Isso. E, na verdade, doutor, o que eu percebo muito? Hoje a odontologia dentro do hospital está muito enraizada, né? Bem concretizada com a bucomaxilo, mas é importante nós ressaltarmos a diferença dessas atuações. Porque o bucomaxilo ele vai atuar muito na questão do centro cirúrgico, no paciente com lesões de fraturas, lesões patológicas. E a odontologia hospitalar, ela vem tratar aquele paciente que está na UTI, que está no CTI, está numa enfermaria, é um paciente oncológico. Então, na verdade, cada um tem suas atribuições, né? No caso aí, a buco hospitalar também, que é outra especialidade da odontologia, que atende dentro do ambiente hospitalar. E como é que você vê hoje, né, o mercado, vamos dizer, de São Luís hoje, para bucomaxilo especificamente? Excelente pergunta. Isso eu falo para todos os alunos que procuram a gente logo no começo. Saulo, o que eu tenho que fazer para eu fazer a cirurgia bucomaxilo? A primeira coisa que eu falo é paciência. O retorno não é do dia para a noite. É uma formação que você investe muito tempo estudando. Mas esse investimento, acredito que todo estudo, ele por si só, o retorno vale muito a pena, né? Então, respondendo a sua pergunta em relação a São Luís, é uma área que ainda tem muito espaço para outros especialistas. Hoje nossa cidade deve ter mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes. Vinculados ao Colégio Brasileiro, talvez nós sejamos uns 10, 12 vinculados ao colégio, fora os outros profissionais que não são vinculados, o que eu não acredito que chega a dar 100 profissionais, tá? Então a gente ainda tem uma demanda muito grande. E agora surgiu um nicho que até então não era muito cogitado. É que agora São Luís está começando a funcionar como sede de formação de cirurgiões. Então, antigamente, a gente precisava sair do estado para adquirir a formação e hoje a gente já tem unidades que formam cirurgiões na própria cidade. Temos atualmente 2 serviços formando cirurgiões bucomaxilofaciais em rotatividade. É interessante, né? Porque, de qualquer forma, isso vai ser prestado melhor serviço para a comunidade, para a população, né? E termina gerando mercados, né? Que antes você não tinha, a pessoa termina, às vezes tinha que sair do estado para se tratar em outro estado, né? E como é que está hoje o mercado, doutor Fabrício, de Goiânia, especificamente para a odontologia hospitalar? Então, hoje, atualmente, nós temos uma lei, né, da obrigatoriedade do cirurgião dentista em UTIs de hospitais públicos. Então, pelo fato de ser uma lei, uma obrigatoriedade, todos os hospitais públicos hoje constam com essa assistência odontológica. E funciona? Funciona. Hoje todos os hospitais hoje já têm dentista na UTI. Hospitais públicos, sim. Na rede privada, não são todos. Porém, como que veio o bom resultado, né, nos hospitais públicos, eles estão migrando para os hospitais particulares também. E o que acontece? A vigilância sanitária também está cobrando a presença do profissional dentro da UTI. Porque antigamente, o que nós víamos muito? A questão do parecerista, que era aquele dentista que ia pontualmente lá no hospital, atendia determinado paciente e depois ia embora. E como eles viam essa importância, hoje nós temos a questão do cuidado de continuidade, que é aquele paciente que ele chega, ele é admitido, ele tem a avaliação do odontólogo, tem o diagnóstico, tem um plano de tratamento, né? Por exemplo, é paciente que chega com foco odontogênico, vamos fazer uma cirurgia, um tratamento periodontal, e aquele paciente sai da hospitalização com a condição bucal melhor do que ele entrou. Então, assim, com essa obrigatoriedade, né, e dando até um gancho
aqui no estado do Piauí, está em trâmite agora, Aprovação sobre da essa lei. questão da obrigatoriedade do dentista É dentro verdade. da UTI. Então, assim, eu percebo que é uma área que está em franco crescimento aqui no Piauí, tem pouquíssimos profissionais que atuam nessa área, e um adendo que eu dou sempre para os alunos, que a odontologia hospitalar, ela também pode ser praticada no consultório, pode ser praticada no home care, né, com atendimento domiciliar. Então, vai muito além do hospital. Então, eu vejo, especificamente aqui no Piauí, um caminho que tem a ser desbravado. Em Goiás já está mais consolidado por essas questões de lei, que acaba que dá um respaldo para nós, cirurgiões dentistas. Então, lá em Goiás, o profissional também já tem home care com dentista? Sim, tem um atendimento domiciliar. E funciona bem o mercado? Como é esse mercado? Funciona. Hoje acaba que é muito importante ter um network. Por exemplo, o paciente ele chega para nós, né, no hospital, muitas das vezes ele vai ficar em cuidados domiciliares e ele tem esse cuidado. Só falando aqui, no caso que nós estamos com dois colegas que atuam em ambiente hospitalar, né? O doutor Saulo faz a cirurgia e depois o doutor Fabrício ele continua o tratamento. Mas tem um detalhe aí que às vezes é bom até às vezes ficar imaginando, que o doutor Fabrício, no caso que atua na odontologia hospitalar, ele não atua só com os pacientes do doutor Saulo, né? Que é feito cirurgia bucomaxila. Na verdade, a UTI... A odontologia hospitalar é para atender todos os profissionais, todos os pacientes que estão no hospital. É bom deixar bem frisar isso aí, não é isso, doutor Fabrício? E dando um gancho, o que hoje nós estamos fazendo, que está se tornando protocolo, que todos os pacientes pré-cirurgia cardíaca têm essa avaliação do cirurgião dentista. Porque demonstra que uma avaliação prévia, né, uma adequação do meio bucal, seja com tratamento periodontal, endodôntico, até mesmo cirúrgico, a gente reduz o número de endocardite. Então, essa correlação entre odontologia e saúde cardíaca é fundamental. É porque, na verdade, muitos, vamos dizer, dos nossos ouvintes e colegas da comunidade em geral, de uma forma geral, ele tem um asseio, né, uma higiene bucal boa, né? Vamos dizer, mas sempre tem aquele paciente que eleva mais, já tem aquele paciente que já tem doenças crônicas que são... que acumula mais bactérias na boca, então o paciente que é fumante também, então tem uma série de fatores que às vezes compromete esse tipo de paciente, que esse paciente, vamos dizer, é um paciente mais relapso, né, em relação à sua higiene oral, e vai fazer um procedimento cirúrgico, vai ter uma intercorrência, em decorrência desse foco bucal, né, que poderia acontecer, e é por isso interessante. A Goiânia já está mais evoluído que a gente aqui no Piauí. Né? E uma coisa que eu sempre friso, doutor, que é aquela relação, né? O mesmo sangue que corre na boca é o que passa no coração, passa no pulmão. Então a gente não pode dissociar a saúde bucal da nossa saúde sistêmica. Então, Fabrício, aproveitando esse gancho, quero te fazer uma pergunta, se você me permite. Não, tranquilo, vai ficar à vontade, bate papo aqui pra gente... Como é que você vê hoje a sua aceitação como dentista na UTI perante as outras especialidades médicas? Como o cardiologista te vê, como o pneumologista vê, qual é o entendimento dos médicos em relação à importância da odonto? Excelente pergunta. Eu percebo hoje que eu sempre falo assim, quem entende de boca no hospital é nós dentistas. Isso é verdade. Então, o médico... Na verdade, só no hospital não, em tudo. Em tudo. Porque o que acontece? Porque você vê, igual o procedimento de cirurgia, eu acompanhei isso aí na prática, quando eu atendia no serviço público, assim, que eu me formei, é porque eu era recém-formado, né? Então... chegava o paciente com abscesso dentário, o médico ele não sabe tratar. O que é que vai passar? Antibiótico. E na verdade ele não está tratando ali, né? Porque na verdade o abscesso ele tem que ser drenado. Né? Seja ele, se tiver ponto de flutuação, né? Só relembrando aqui minha época, né? O nome do Dr. Saulo. Me corrija, Dr. Saulo. Pode me corrigir, se eu estiver errado aí me corrija. Então, porque aí está com muito tempo, né? A gente muda de área, né? A gente não tem mais esse contato, convívio, né? Pode ter mudado também os protocolos de atendimento. Então, na verdade, você tem que ser drenado, seja ele por via externa, né? Extraoral, se tiver ponto de flutuação, mas se não, tem que ser drenagem intraoral, não é verdade? Perfeito, exatamente isso. Se um paciente cair com abscesso na mão de um médico, ele não vai ser tratado. Não. E vai recidivar. Possivelmente vai recidivar, na verdade. Né? Por isso que ele não entende, médico não entende de odontologia. Então, com a presença do dentista, nós temos primeiro uma boa aceitação.
Tanto é que os cardiologistas hoje, todos os pacientes pré-cirurgia, eles mesmos pedem o parecer da odonto, querem ver a nossa avaliação. A questão também de, por exemplo, pacientes com pneumonias que podem ter foco odontogênico. Então, nós temos uma boa aceitação da equipe médica e uma boa aceitação da equipe multidisciplinar. Porque o grande diferencial de estar inserido dentro de um ambiente hospitalar é a multidisciplinariedade. Eu trabalho com vários profissionais, né? Não é aquela atuação só o cirurgião dentista e o auxiliar dele. Então, é o grande diferencial quando a gente compara com o ambiente de consultório e que esse atendimento ele vai ser centrado no paciente. Então, por exemplo, qual que é o custo-benefício de fazer aquela extração do 16 naquele momento? O que essa intervenção odontológica vai propiciar para o paciente? Pensando tanto na questão do diagnóstico quanto do prognóstico, né? Então, hoje, a equipe médica e tanto a equipe como um todo gostam de ver o dentista e cada vez mais eles pedem esse parecer, essa atuação. Então, assim, é muito satisfatório. Eu falo para o senhor que é muito satisfatório ver esse respeito que nós temos dentro do ambiente hospitalar hoje. E aí, doutor Saulo, eu acho que... E doutor Fabrício, aí, você falou a questão do respeito, a pergunta que você fez interessante, né? Isso também depende muito do profissional, né? Foi muito importante, né, doutor Fabrício, a criação da especialidade para que esses profissionais adentrem o ambiente hospitalar e adentrem a essa equipe multidisciplinar do hospital com capacidade técnica, né? Sim, sem dúvida. E não sem conhecimento. Não, isso aí eu sei fazer, porque os procedimentos, vamos dizer, dentro da odontologia hospitalar, os procedimentos, a maioria deles são procedimentos básicos. Uhum. Isso. A maioria, né? Sim. Porém, você tem que saber do sistêmico desse paciente também, né? Então, aí já demanda um conhecimento mais específico, mais aprofundado. Por isso a importância da criação da especialidade. Concorda comigo? Concordo, sim, que o senhor dá esse... E a gente só concluindo, ainda vai, doutor Saulo, a história do respeito desses outros profissionais da equipe conosco. Sim. Se você não tiver uma boa formação, Perfeito. aí você diz assim, não, dentista para quê? Isso. Ele não sabe de nada, não é verdade? Por isso a importância realmente da criação da especialidade e que esses profissionais realmente entrem numa equipe dela com uma especialização capacitada, não é isso, doutor Fabrício? Isso mesmo, é um grande diferencial e de fato faz a necessidade. Saber quais são os artifícios que nós podemos usar dentro do hospital. Por exemplo, se eu não consigo atender o paciente na UTI, levar ele para o centro cirúrgico, né, esperar a alta do paciente nesse período de deshospitalização. Então é fundamental. Entender a doença de base do paciente, né, porque muitas das vezes é um paciente cardíaco, um paciente nefropata, um paciente oncológico. Então que a gente tem que ter esse cuidado pensando sistemicamente também. Você tem assim algum caso passou por você que lhe marcou dentro do hospital? Tem vários. Tem vários. Teve um caso específico, até comentei na turma, que foi uma paciente que ela chegou para mim na UTI em decorrência de um procedimento odontológico que ela realizou. Era uma paciente que tinha doença periodontal, foi realizado a extração desses dentes e a colocação de implantes de carga imediata. Porém, com doença periodontal. Não teve uma antibiótico terapia prévia, não teve assim, um zelo com o tratamento periodontal. A paciente desencadeou uma endocardite e ficou bem grave, né? Lembrando que o tratamento de endocardite é extremamente agressivo, né? Ou é antibiótico a longo tempo ou cirurgia cardíaca. E, infelizmente, a paciente evoluiu a óbito. Então, assim, esse caso me marcou muito. Para chamar a atenção aí dos colegas, né? Que Isso. Uma simples extração, né? Sem a análise prévia, o diagnóstico prévio do paciente, né? A anamnese do paciente. Fundamental. O senhor falou uma palavra que eu sempre falo para meus alunos. Uma boa anamnese te livra de processo. Porque você tem que conhecer seu paciente. Tem que saber qual antibiótico, qual medicação que ele usa, quais doenças de base que ele tem. E gastar tempo com planejamento. Acho que levando agora para o Dr. Saulo, ele sabe a importância de um bom planejamento. Né? Eu sei que, por exemplo, a cirurgia ortognática, o que manda é um bom planejamento cirúrgico. Então não adianta eu chegar no paciente e operar sem conhecê-lo direito. Doutor, acho que pode explicar até melhor. E não conhecer apenas os aspectos anatômicos, os aspectos sistêmicos do paciente, mas a cabeça também. Indicar cirurgia é fácil, não indicar que é o mais difícil, né? Então você precisa ter essa sensibilidade para dizer assim, ó, você não tem o perfil de um paciente cirúrgico. Seu caso não é cirúrgico, pronto. Esse modelo.
Então isso aí faz parte da anamnese, né? Sim, Anamnese bem anamnese. feita, a anamnese livra do processo. Né? Se livra de um processo. É verdade. E muitas das vezes, doutor, gastar tempo com o paciente conhecendo ele mostra até uma confiança maior pro paciente. Falar assim, nossa, ó, o doutor Saulo pediu para mim fazer um hemograma, o doutor Saulo pediu uma avaliação do cardiologista prévio. Coisa rara do dentista pedir. Sim, né? não, e a gente, por exemplo, fazer um risco cirúrgico antes de um procedimento maior, isso nos respalda e demonstra pro paciente que a gente é um profissional diferenciado. Que tá ali verdade. não só para fazer o procedimento, mas sim pensando na segurança, pensando no melhor atendimento para ele. Entregar, assim, um resultado satisfatório. Perfeito. Vou mudar um pouquinho de assunto agora, viu, doutor? Sim. Doutor Fabrício. Vamos aqui pro doutor Saulo, né? Que ele também trabalha na área de DTM. Isso. Como é que tá a DTM, o mercado DTM? O foi que evoluiu nos últimos Ótimo. anos a DTM na odontologia, né? Eu vou te falar por que eu comecei a estudar DTM. Eu, como cirurgião, eu fui treinado a oferecer tratamentos Cirúrgicos, essencialmente né? cirúrgicos. Cirúrgico. Né? É aquela frase. Na verdade, a Até o formação, nome, né? né? A formação, O nome né? da É aquela É a frase. formação, né? Para quem tem apenas martelo, todo problema é um prego. É um prego. E me incomodava muito a forma como eu oferecia os tratamentos das articulações temporomandibulares para os meus pacientes. Eu falei, não, eu acho que está na hora de eu mudar um pouquinho a minha perspectiva. Vou começar a estudar a parte clínica. Fiz o meu mestrado em DTM e em dor. E aí eu já vivenciei outra dicotomia. A escola que eu me formei foi fundamentalmente clínica. Nunca cirurgia, nunca cirurgia, nunca cirurgia. Eu acho que esses pensamentos muito radicais, nunca e sempre, eles precisam ser ponderados. E aí Ser você, dosado. aí você entrou no dilema, né? Que você Perfeito. vinha numa formação de buco, né? Que é intervencionista, e aí você foi para uma formação de DTM clínica. Totalmente E clínica. agora o que é que eu E eu faço? A ficava cirurgia. sendo puxado aqui, ó. O que eu faço? O que eu faço? Vamos para a medicina. O que a medicina faz? Procedimentos de caráter minimamente invasivos. Como um ortopedista trata um problema no joelho? Artroscopia. Como um reumatologista trata outras condições musculoesqueléticas? Com procedimentos e com medicamentos. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, como anda a DTM? A DTM está passando por uma mudança de paradigmas. Não só nos seus conceitos fundamentais de etiologia, porque a gente acreditava que má oclusão causava DTM, né? E hoje a gente entende que talvez uma má oclusão ela não seja o principal fator na manifestação da DTM. Talvez um fator de risco, sim, mas esse fator de risco precisa acontecer em um paciente biopsicossocialmente predisposto a isso. Então hoje um entendimento que a gente tem mudou um pouquinho daquela filosofia que a gente chama de mecanicista e a gente passou para essa filosofia um pouco mais integral, mais biopsicossocial. Entender um paciente como um todo, né? Isso. E do ponto de vista de tratamento, mudou-se também a filosofia, né? A gente sabe hoje que as placas que durante muito tempo foram preconizadas como tratamentos de monoterapia, ou seja, tá com DTM, usa essa placa durante o As tempo. placas meio relaxantes. Isso. Só o que eu lembro da DTM. É. Isso aí. Que hoje... Aliás, eu lembro, era para destravar, você usava o GIG, né? Front platô, né? Isso. E as placas meio relaxantes. Você sabe como é Não que usa surgiu o isso nome ainda? miorrelaxante? Ah, Imagina que eles pegaram um estudo de característica transversal. O que é um estudo transversal? É um estudo que faz uma foto de um momento. Então, você está com dor, coloca uma placa e faz uma eletromiografia. Puf, uma foto daquele momento. Naquele momento, a eletromiografia aparecia uma diminuição da atividade muscular. Lógico, você botar uma borracha, uma caneta, o dedo na boca, Vai a relaxar. atividade musculatura vai mudar. A boca não vai saber o que é que ela está apertando. Só que quando você muda o perfil do seu estudo de transversal para longitudinal, ou seja, quando você começa a acompanhar o paciente a longo prazo, você vê, ei, calma aí, não relaxa. Os pacientes voltam a ter a atividade eletromiográfica que tinham antes. Então hoje a gente mudou também até no conceito. Hoje a gente já não usa mais o termo placa miorrelaxante, porque a gente não consegue provar de fato um relaxamento muscular. Ou então a gente hoje dá preferências para placas oclusais, que são as placas como elas devem ser feitas, de recobrimento oclusal total, onde toca todos os dentes e as guias caninas estão preservadas. Mudou também os nossos entendimentos sobre algumas condições, como a artrite das articulações, a osteoartrite.
A gente sabe que a osteoartrite ela é uma doença da articulação, não apenas do disco articular. Então, não vou tratar só disco articular. Talvez só a cirurgia de reposicionamento de disco, e quem está falando é um bucomaxilo que vive de cirurgia. Não seja o melhor caminho a se pensar. Vamos pensar num todo. Como é que está o osso daquele paciente? Como é que está o líquido sinovial daquele paciente? E o mais importante, como é que estão os fatores que estão desencadeando tudo isso? Ou seja, a gente, a pessoa, o ser humano. Ansiedade, né, doutor? Os o que o senhor tem que falar falar do paciente, Perfeito. Né? Então, hoje, a odontologia, a DTM, está mudando está caminhando e caminhando a passos muito largos, né? Essa mudança de entendimento, de conceito. E aqui no Brasil, acredito que a gente seja um dos polos de pesquisa mais proeminentes no mundo. No Rio de Janeiro tem o professor Ricardo Teche, que eu tive a honra de ser aluno dele, onde ele está desenvolvendo uma pesquisa linda sobre reconstrução articular com enxerto de cartilagem. Né? Então você pega aqueles pacientes pós-cirurgia ortognática que apresentam algum tipo de alteração de característica de reabsorção da articulação e ele está começando a construir, a devolver a qualidade daquela articulação com esse tipo de terapia. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem longos desafios, mas pelo andar da carruagem, acho que vamos ter bons frutos a colher em curto a médio prazo. Então a gente vê que a odontologia está evoluindo em todas as áreas. Sim. Acho que uma das áreas que eu penso é que, menos fosse evoluir seria a DTM, né? Porque, na verdade, ela passou muito agora da parte cirúrgica para a parte clínica, né? Na verdade, eu acredito que foi uma das que mais evoluiu, né? Principalmente depois da pandemia, porque ela virou o foco das atenções, né? Acho que vocês devem ter percebido isso na prática clínica de vocês, o quanto de paciente aumentou no consultório com sinais e sintomas de DTM, principalmente após a pandemia do Covid, né? Então, se você tem um aumento da demanda, você precisa procurar respostas para aquilo. Por quê, né? Isso. Por que está acontecendo isso? Também pensar em trazer o melhor tratamento, né? Porque se não adianta eu colocar uma placa se eu não explico ao paciente qual que é a função, por que nós estamos usando esse tratamento. Hoje, a gente fala muito em DTM em fenotipagem. O que seria a fenotipagem? Fulano é A. Eu vou fazer um tratamento individualizado para o fulano A. B, um tratamento individualizado para fulano B. Porque antigamente, o que a gente fazia? Vamos fazer uma infiltração. Sim. Vamos. Infiltrante inflamatório em todo mundo. Só que tem um perfil de paciente que não vai responder um anti-inflamatório. Ou seja, que não vai necessitar de um anti-inflamatório. Para esse paciente, posso precisar de um ácido hialurônico. O outro paciente não vai responder o ácido hialurônico nem um anti-inflamatório. Talvez para outro paciente eu faça o plasma rico em fibrina, o PRF, onde eu tiro daqui, centrifugo e reconstruo. Então hoje a gente tem essa fenotipagem, é entender o teu paciente e individualizar um tratamento assertivo para o grupo de pacientes que você está tratando. É importante. Isso. Doutor Fabrício, e vamos mudar agora do assunto geral. Como é que está a odontologia em Goiânia? Em Goiás, aliás, né? Em Goiânia, na Goiânia lá, capital, né? Especificamente, né? Que você reside. Sim. Aí, como é que tá a odontologia como um todo lá? Então, a odontologia lá é uma odontologia de referência, né? Tem bons profissionais. Eu falo para os meus alunos lá que assim, a odontologia é uma área muito linda. Mais que muitas pessoas falam que está sobrecarregada, que tem muitos profissionais, mas eu acho que tem mercado para todos isso. Você fala, mas o mercado está muito saturado, professor. Não está saturado. É porque tem que ter bons profissionais. E sempre o paciente vai estar em busca desses bons profissionais. É o que eu sempre digo também para meus alunos isso aí. O mercado tem profissional? Tem. Sim. Agora, profissionais qualificados, né? E que realmente passe para o paciente o que ele necessita, segurança e que ele necessita ser feito, né? Porque às vezes também... eu acho que assim, doutor, o mínimo, sendo bem feito, ele tem um bom resultado. Então não adianta eu inventar muitos procedimentos para o paciente fazer se não é necessário ou se não tem efetividade. Então, onde muitas das vezes fala assim que tem dentistas ruins. Então, acho que a gente levando para o paciente o que de fato ele precisa, demonstrando segurança, demonstrando assim, ciência no que está fazendo, a gente tem um bom respaldo do paciente para conosco. Doutor Fabrício, aí vou voltar um pouquinho mais no tempo aí. Como foi seu início de carreira profissional? Para servir de exemplo aqui no nosso podcast,
para os recém-formados que estão entrando no mercado Sim. de trabalho? Como foi seu início profissional? Eu iniciei em clínica popular, que eu acho que é uma realidade De todos, né? que todos aqui. Todos têm que passar por essa Só experiência. porque eu vi que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Literalmente, eu não me adaptei muito bem com essas clínicas. E foi bem em plena pandemia. E surgiu uma oportunidade de uma vaga para ser dentista na época no UTI Covid. Foi bem naquele caos que teve de Manaus, que muitos pacientes tiveram que sair de lá e foram até para Goiânia. Aí eu iniciei lá, sem especialização, porém eu já tinha estudos, né? Eu fiz monitoria, fiz estágio durante a graduação. Eu sabia que eu queria trabalhar em ambiente hospitalar. E com isso eu vi o mercado, que da mesma forma que hoje eu vejo aqui em Teresina, era lá em Goiânia. Que era um mercado que tinha poucos profissionais, tinha um nicho, né? Então foi onde que eu estruturei. Eu criei uma empresa que presta serviço em ambiente hospitalar. Então hoje a minha empresa ela presta para 9 hospitais em Goiânia. É uma empresa referência lá na área de odontologia hospitalar. E hoje eu vejo que é um mercado que está em franco crescimento. Tanto na parte de odontologia hospitalar, quanto na parte de odontologia domiciliar. Aí, colegas, aí Fica a dica. A dica do colega aqui, Sim. estão assistindo aqui. Fica Isso. a dica, vamos copiar o dele aqui, né? Já que não é concorrência, aquele lá Isso. de Goiás aqui do Piauí, abrir uma empresa, prestar serviço. Isso. Na verdade, odonto hospitalar o no que Piauí. eu percebo? Nós até dou um parabéns aqui para a universidade, que eu percebo, por exemplo, trazer um profissional da odontologia hospitalar para palestrar num evento de graduação demonstra que vocês já estão começando a olhar por esse lado. E eu percebo que muitos colegas que estavam lá se interessou pela área. Porque eu faço a seguinte analogia. Quando a gente sai da graduação, é como se a gente só visse consultório. Porém, quando a gente vai para essa área, que a gente vê que tem uma área que a gente pode estar atuando, que ela está em franco crescimento, é como se a gente subisse em cima de uma montanha e visse o horizonte. É um horizonte a ser desbravado. E, assim, nós temos o respaldo do nosso Conselho Federal de Odontologia, que respalda a presença do dentista dentro do ambiente hospitalar. Nós temos um respaldo, desde 2010, do Ministério da Saúde, que fala que entre o funcionamento mínimo dentro de uma UTI, nós temos a assistência odontológica. Então eu percebo um respaldo no Ministério da Saúde, do Conselho Federal, e que muitas das vezes o próprio profissional, doutor, não sabe qual que é a sua atuação. Verdade, por exemplo, verdade. fazer aquela seguinte pergunta. Aí um gestor hospitalar te pergunta, mas o que o dentista vai agregar para mim? Então é onde a gente tem que ter o domínio primeiro científico. Por que eu vou gastar esse dinheiro com você? Aí já penso em empresário Isso. do Visando hospitalar, lucro, né? E uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, quem trabalha na hospitalar tem que ser um bom clínico geral. É verdade. Você tem que saber diagnosticar, você tem que saber tratar. Então, acho que hoje o grande diferencial para você começar nessa área é você, primeiro, mapear a sua região, ver que a população está envelhecendo com qualidade, então quer um atendimento mais especializado. Então, nós temos aí a área da geriatria. Atualmente, em Goiânia, nós estamos muito no tratamento em cuidados paliativos. Né? O que é isso? Proporcionar conforto para o paciente numa fase que ele já tem alguma doença terminal, alguma doença que já não tem mais terapêutica. E qual que é a contribuição do dentista? Né? É proporcionar conforto naquele momento, é remover a infecção que tratar dor. Então a gente tem que ver isso, que o paciente está envelhecendo com qualidade e que nós profissionais da odontologia precisamos saber lidar com esse paciente. E o que acontece? Nós vemos de uma sociedade que cada vez mais está a polifarmácia. Faz uso de várias medicações. Muitas das vezes, doutor, tem muito essa negativa do dentista. Não atendo paciente diabético, não atendo paciente transplantado, e a gente tem que colocar isso como um tabu. A gente atuando de maneira correta, no momento certo, a gente pode sim atuar. Então, assim, eu não vejo essa contraindicação em atender o paciente sistemicamente comprometido. Tá, mas essa sua empresa aqui, eu tô querendo saber mais, né? Podia abrir uma filial aqui. abrir uma né? filial, ó. A empresa, ela trabalha na parte de home care também? Ou não? Sim, faz Também, o atendimento. Né? Também. Hoje, o que eu percebo muito é a Plano questão de saúde. da continuidade. Como que funciona hoje? O paciente ele é hospitalizado e muitas das vezes ele vai em cuidados domiciliares e ele quer dar essa continuidade, seja de forma mensal ou a cada 4 meses, porque muitas das vezes o paciente ele fica acamado e não tem essa locomoção interna no consultório odontológico. E é onde que a gente vai e leva o consultório até o paciente. Questão de convênios.
Convênios para a parte odontológicas é um convênio diferente do consultório. Porque o convênio hoje no hospital é um convênio mais médico, então ele não cobre os procedimentos. Então a grande maioria eu faço de forma particular. É onde que eu dou o meu valor e eu tenho uma rentabilidade melhor, né? Porque hoje o que o convênio paga é, por exemplo, vou precisar de levar o paciente para o centro cirúrgico. Aí o convênio paga o centro cirúrgico, o anestesista, o familiar só vai pagar a mão do cirurgião. Então eu percebo isso. Só porque como a demanda está muito grande, e agora, com a questão da especialidade, fica mais fácil codificar procedimentos odontológicos na UTI. Então, assim, como foi em janeiro, foi bem recente essa questão, nós estamos aguardando que em um futuro bem próximo nós conseguimos, né, ter esses códigos, porque aí dá uma amplitude de atendimento, né? A gente consegue ter uma assistência maior. Foi dessa forma quando teve a fonoaudiologia, que é uma especialidade, é uma área dentro do hospital, que no início começou dessa forma igual a odontologia hospitalar e hoje já está bem consolidada. Tem o convênio que cobre os procedimentos, então a gente ganha no número de atendimentos. E doutor Saulo, e como foi a sua experiência, sua vivência pós-faculdade? Foi dando murro em ponta de faca. Eu tive uma realidade que talvez muitos dos alunos não consigam ter. Eu tive uma boa rede de apoio que me deu o luxo, né, o conforto de falar assim, ó, eu quero que o paciente pague a minha consulta, né? Então eu tinha um entendimento muito claro na minha cabeça. Não interessa quem eu vou atender, esse paciente vai pagar a minha consulta. Então eu já saí com esse pensamento. E aí eu fiz a minha residência e voltei para São Luís. Quando eu voltei para São Luís, eu voltei com uma tabelinha com todos os pacientes que eu tinha operado no Rio de Janeiro. E eu fui visitando todos os ortodontistas da minha cidade, que eu conhecia. Olha, esse aqui é meu resultado, esse aqui é meu resultado, esse aqui é meu resultado. Só que eu demorei quase 4 meses para fazer a minha primeira cirurgia. E aí é um pouco deprimente, porque você vem de uma rotina que você opera praticamente todo dia. Você investe muito, né? Você faz uma cirurgia em 4 meses. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas despesas? Né? Mas foi basicamente assim, foi se valorizando, sabe? Isso. Eu falei, não, eu sei o quanto que eu investi na minha formação e eu não vou abrir mão disso. Então o paciente, meu primeiro paciente, ele pagou a minha primeira consulta, ele pagou minha cirurgia ortognática e é o que eu falei, eu preciso de um paciente. Se eu fizer um resultado, se eu fizer o básico bem feito, eu vou ter retorno disso. E aí, graças a Deus, as coisas E também, foram doutor, andando, andando com só tempo. que eu entendo que essa realidade às vezes não é possível para todo mundo. Sim. Nem todo mundo tem esse olhar, né? e essa situação de por exemplo, a Financeira faculdade de pra- odonto é uma faculdade cara. Cara, Você sim. faz um investimento muito caro e é natural que você queira Esse retorno. tirar isso de uma forma mais rápida possível. E aí você acaba se submetendo a situações de trabalho que talvez não seja ideal, como trabalhar várias horas para ganhar uma certa porcentagem. Então eu entendo Trabalhar que nas existem populares, realidades isso, diferentes. É verdade. E o que é de denominador em comum entre essas duas realidades? O estudo é a vontade de mudar, de ter a sua... Sair da zona de conforto. Você Sair falou, da zona você de falou, conforto. você falou tudo aí. Isso. Você tem que ter a vontade de mudar. Isso. Isso é muito importante, porque muitos... Eu também comecei na clínica popular, como o doutor Fabrício também começou também, né? Claro, não E é é a realidade. desesperador, né? É meio desesperador. Mas é aquela história. Era o que tinha. Era passageiro, é o que Sim. tinha, né? Então, eu passava ali, igual nesse assim, igual, eu não vou dizer que eu passei fome na minha vida. Não, nunca passei Sim, fome. Sim. Mas eu vou dizer, você tinha uma alimentação que não é que você desejava, que você Mais sonhava, regrada, né? mais regrada. Você, comer o Nissin, né? Comecei a comer o Nissin. Eu comia aquele Nissin e ficava dizendo, um dia eu vou deixar de comer. Sim. Viu, doutor Saulo? Aí é aquela história, você ter a vontade de mudar. E Isso é tem que importante. partir do senhor. Tem que Porque, partir de você. por exemplo, porque na hoje- verdade, doutor Fabrício, eu tenho que partir de você porque você não consegue mudar ninguém. Isso. Só a pessoa consegue se mudar. Você pode orientar essa pessoa como ela deve mudar, como ela faz para mudar a situação da vida dela. Tá? Agora tem que partir dela a sua vontade dessa mudança. Realmente você quer mudar? Até onde você está disposto para mudar? O que é que você está disposto a fazer para mudar? Isso. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas confortáveis, da sua zona de conforto, doutor Fabrício, né, que você falou.
de sair da sua zona de confortos que você tem hoje para mudar a sua situação. Isso. Não é? Na verdade, hoje, o que eu percebo? Cada vez mais profissionais que formam de uma forma que quer um resultado imediatista, e a gente tem essa ganância de querer ter as coisas, demonstrar ter as coisas De forma rápida. de forma rápida. Porém, o que vale é o processo. Por exemplo, é você se dar o valor. Sim. É você saber que, igual eu tive essa consciência de ver que a clínica popular não era o lugar para mim. Eu não era feliz lá. E pelo fato de eu ter feito um alto investimento dentro da odontologia, eu percebia que eu tinha que ser valorizado. Porém, lá não era o perfil que eu queria. Sim. Não era aquilo que eu queria para minha vida daqui 2 anos, 3 anos. Então, doutor, nós temos que ter a sensibilidade de nos dar valor primeiro, para a gente estar num lugar bem inserido. E outra coisa, não ir por efeito manada. É verdade. Eu acho que cada um aqui tem a sua realidade, né? Claro, uns com uma realidade melhor, outros com menor. Porém, a gente tem que ver que o sol nasce para todos. E muitas das vezes, doutor, você que cria a oportunidade. Hoje, por exemplo, se eu sou bem estruturado dentro da odontologia hospitalar, é porque eu criei a oportunidade. Eu recebi vários nãos. Provavelmente vocês também receberam vários não. Porém, cada não que eu recebia era uma forma de eu saber que eu estava no caminho certo, que eu tinha que investir naquilo. Porque a gente dá muito mais valor quando o caminho é árduo. É verdade. Então, assim, não é fácil, não foi fácil. É aquele ditado, né? A gente mata um leão por dia. Porém, quando o senhor faz algo que o senhor gosta, e é uma coisa que eu frisei muito com os alunos, é a questão de ter amor pela nossa profissão. Porque quando a gente forma para ser dentista, eu, pelo menos, quero morrer sendo dentista. Então, é aquilo que eu quero levar para a vida. Então, a gente primeiro tem que ter amor na nossa profissão. E, com certeza, o retorno vem. Seja o retorno social, o retorno financeiro, mas você tem que ter amor pela sua profissão. Aí você, como o doutor Saulo falou, é desmotivante no início, né? Sim. Você vê que hoje você tem uma situação, vamos dizer, mais estável, né? Com sua clientela, sua rede de relacionamento dentro de São Luís, onde você conseguiu galgar seu espaço que você almejava, mas você passar 4 meses para fazer uma cirurgia desmotivante. Dá vontade de você, não, eu vou largar tudo. Pro Rio de Janeiro. Vou voltar para o Rio de Janeiro. Vou voltar voltar a para o Rio de estudar. Janeiro, vou voltar a estudar. Então, muita gente faz isso. Mas não, você diz assim, não, eu quero odontologia. Sim. E o doutor Fabrício, pegando o gancho aí, você deu uma dica muito boa. Um exemplo que você está vendo, vislumbrando o mercado de trabalho da odontologia hospitalar no Piauí, que era parecido quando você foi entrar no mercado lá. Foi muito similar. Não tinha nada. Era tudo, não tinha nada regulado, né? Não tinha profissionais. Eu chegava para reunir com o gestor do hospital, a primeira coisa que ele falava assim, se você vai colocar fosse aparelho ortodôntico? Isso, se você fosse um incrédulo, Sim. né? E aí? E- Se você não tivesse apostado. E é aquilo, doutor. Eu tinha muita confiança e eu sabia a importância de ter a nossa assistência naquele ambiente. Então, hoje, quando, por exemplo, nós fechamos vários ideologia, né? meses... Você tinha aquela ideologia ali, eu vou defender porque eu minha sei do ideologia, nosso né? campo de atuação. Eu sei que hoje, E estar provou que tá dentro certo, do hospital, dentro de um UTI, não é um ambiente aleatório que o dentista tem que estar. É um ambiente que é nosso. Então, ele está ali para ter nossa assistência. Então, é necessário. Né? Hoje eu falo hoje. que a odontologia dentro do hospital, dentro de um UTI, não é luxo, é necessidade. Então, quando a gente vê os atendimentos de antes e depois, a gente vê os indicadores, infecções Os números, menores, né? Os números, né? eu acho que contra fato não há argumento. É verdade. Se eu demonstro uma boa assistência com número e qualidade, então não tem o porquê eu receber não mais, sabe? Então mas foi algo construído. Foi algo que eu sentei, estudei, estruturei um plano de negócio. Me preparei para isso, Sim. né? Tecnicamente. Né? E uma questão hoje, doutor, que o doutor também fez quando ele foi para São Luís, a importância de ter network. Sim. Hoje, com as mídias sociais, a gente percebe muito isso, que é importante a gente mostrar o nosso trabalho, mas mostrar de uma forma ética, de uma forma que nos dê um respaldo, né, perante a questão de ética, a questão de moral. Então, a gente tem que usar desses artifícios. Eu falo que hoje ainda o melhor marketing é o boca a boca. Então, já teve hospitais que o gestor chegou a me procurar porque via que eu estava em outro hospital e que eu estava sendo bem visto. Então, acho que é essa a importância de ter um network e fazer um trabalho bem feito. Porque se o senhor fazendo um trabalho bem feito, pode ter certeza que o senhor vai ter um êxito, o senhor vai ter um resultado satisfatório. Então, foi isso no meu caminho que eu
permeei dentro da odontologia. E o que é que você diria hoje para o recém-formado? Que ele está saindo da faculdade, está querendo ocupar seu espaço de trabalho no mercado. Certo. Acho que a primeira coisa que eu também fiz quando eu formei foi sempre ter o plano A, B e C. Porque você tem quê? pouco tempo formado, né? Você Tenho. formou quando? Vai fazer 4 anos. Tem Olha, 3 só pra você ter noção, anos. 4 anos, 4 né? anos. Tem Já virou 3 empresário, já tá já. querendo deixar de atender, só botar os anos atrás. Tem 3 anos e 9 meses. Bom. Tem pouco tempo. Mas uma coisa que eu sempre fiz, que eu sempre falo para os meus alunos. No primeiro dia de faculdade, quando eu entrei para odontologia, eu entrei com uma visão que eu ia ser profissional. Então, durante a minha graduação, tudo que a universidade propôs, eu fiz. Então, eu fazia monitoria, participei de iniciação científica, publiquei trabalhos. Então, durante a graduação, eu me preparei para quando eu chegasse no mercado, eu não sentisse esse impacto. Então, hoje, o que eu falo para os alunos da graduação? Se prepare desde o início. Porque a universidade, ela oferece muitas oportunidades. Para você não chegar lá no 9º, no 10º período e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, não, a odontologia não é para mim mais. Não é isso. Então, assim, você se preparar, o mercado não é fácil, porém, se você tiver desde o início esse pensamento, olha, não deu certo no plano A, por exemplo, eu quero trabalhar no hospital, não deu certo, vou pro consultório, atendo paciente com patologias, sabe? Um exemplo. Então, eu acho que você não desistir dos seus objetivos. E uma coisa que eu sempre falo, tanto para a vida pessoal quanto profissional, nós pensarmos a curto, médio e longo prazo. Como que eu quero o Fabrício daqui 5 anos? Fabrício daqui 10 anos? Sabe? O que é que eu vou estar fazendo? Isso. E você não desacreditar em você. Porque eu acho que a melhor pessoa que te conhece é você mesmo. Então, assim, se você sabe do seu potencial, invista nele. Gaste tempo com estudo, com preparação. Não ouve o que as pessoas falam. Porque hoje eu percebo que tem muita mais gente para te desmotivar do que te ajudar. E uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre me agarrei às oportunidades. Eu sempre fiz de um limão uma limonada. Então, é algo que eu falo para o recém-formado. A gente tendo uma boa preparação e saber que nós somos profissionais desde o primeiro dia de faculdade, isso aí faz total diferença quando você sai dela. Porque, primeiro, você já sai mais preparado, você sai tendo uma formação boa, porque hoje eu percebo que o ensino superior no Brasil, ele dá muitas oportunidades, e a odontologia dá, tanto no público quanto na privada, e isso faz total diferença. Então, isso que eu falo para o recém-formado. E, principalmente, doutor, não desacredite da odontologia. Hoje eu percebo muitos profissionais que desacreditam na nossa profissão. É verdade, é verdade. E, doutor Saulo, o que é que você diria hoje para o recém-formado que ele teria que fazer para entrar no mercado de trabalho? Eu acho que eu resumiria minhas dicas em 3 palavras. Paciência, 3 palavras não, 3 orientações. Paciência, resiliência e evite atalhos. Os atalhos, principalmente porque eles são extremamente sedutores, né? Poxa, se eu fizer isso aqui, vai ser mais fácil. Isso. E é nesse momento bem aí Tem a queda. que a gente cai. Ele tá dando uma dica de cirurgião, né? Ele tá dando uma dica de cirurgião. Nem sempre o caminho mais o cirurgião fácil. não improvisa, né? Em cirurgia você não pode improvisar, Faça na verdade, aquilo que tem que ser feito. Se for verdade. difícil, faça o caminho difícil. O problema é que Evite todo mundo atalho. só quer facilidade hoje, doutor. Hoje o mundo está Esse muito é o problema. imediatista. É imediatista. Hoje ninguém quer sentar o bumbum a na lei, cadeia. a lei isso, do menor, a lei do menor esforço hoje. A lei do menor esforço. Evite atalhos. É verdade. Exatamente isso. É a dica do cirurgião, viu? A pessoa pensa como cirurgião. Então, pessoal, aqui, ó, quero agradecer aqui esse bate-papo aqui enriquecedor. Muito legal. Muito legal aqui com o doutor Saulo, aqui de São Luís, doutor Fabrício Henrique, aqui de Goiânia, de Goiás. Veio aqui contribuir com as suas experiências de dia a dia, de clínica, de cada uma na sua especialidade. Doutor Fabrício aqui colaborou muito aqui com a gente, enriquecedor, dando até dica aí de investimento aqui no Piauí, viu? Que ele sentiu o mercado muito aberto. Vai nascer uma empresa Vai hoje. nascer uma empresa hoje aqui. Eu vejo o potencial. Potencial aí. Então, queria agradecer muito aqui esses nossos 2 colegas que se dispuseram a estar aqui com a gente nesse nosso bate-papo. Muito bom aqui. Obrigado aí, doutor Fabrício, doutor Saulo. É mais. Eu que agradeço pela oportunidade e, assim, é muito bom ver que a odontologia do Piauí tá galgando aí grandes espaços,
E espero no futuro breve retornar e ver é. a odontologia hospitalar cada vez mais enriquecida aqui no estado. Tá bom, muito obrigado. Isso aí. Obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast. Tá Tá muito joia. bacana mesmo. Um abraço. Tchau, tchau.